Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Number One Cast. Aqui você mergulha com a gente em histórias de sucesso de empreendedores que construíram um grande negócio dentro do nosso mercado. Antes da gente começar, já faz os 3 Cs que ajudam muito para que esse episódio chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, comente embaixo, compartilhe com o maior número de pessoas, para que as nossas histórias possam inspirar outras pessoas. Nosso papo de hoje é com um convidado muito especial, que representa a nova geração do multinível, com uma trajetória que inspira e pela velocidade. Mineirinho, ele trocou a engenharia civil pelo empreendedorismo e o resultado? Hoje é Imperial Diamante, faz parte do seleto clube de milionários da Renaudê e tem uma rede espalhada por quase todo o Brasil. Direto de Minas Gerais para o mundo, nosso convidado de hoje é o visionário, determinado e inspirador Iago Molina. Fique com a gente, porque esse episódio vai te mostrar o poder de uma decisão e a força de quem acredita nos seus sonhos. Iago, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ok? Rosana. E conta aqui para a gente, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de te conhecer, como que você veio parar na Renaudê? Como que você decidiu empreender nesse modelo de negócio? Perfeito. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você nesse podcast. E quando eu iniciei há quase 9 anos atrás, era um sonho estar junto com os grandes da indústria, como você. E como é que eu fui parar dentro da Rinode, do marketing multinível? Eu não conhecia esse modelo de negócio, nunca tinha ouvido falar nem no modelo de negócio, nem na empresa. E aí foi quando eu estava no corredor da faculdade de engenharia, precisando ganhar uma renda a mais, porque eu ganhava muito pouco, eu ganhava só R$ 1.000 por mês. E eu precisava ganhar um a mais. Aí um cara, que na época era um conhecido de vista meu, hoje é um grande amigo, que é o João, sou muito grato à vida dele. E ele me parou no corredor da faculdade e falou assim: Cara, eu tenho um projeto pra você, uma oportunidade, quero que você veja. E a única pergunta que eu fiz pra ele foi: Dá pra ganhar dinheiro? Ele falou: Com certeza, um bom dinheiro. Eu falei: Maravilha. E aí ele marcou reunião comigo e eu fui pra essa reunião. E eu jurava que era alguma coisa de engenharia civil, porque ele era meu veterano na engenharia. E aí foi quando eu me adentrei esse mundo, fui conhecer o que era realmente o marketing de rede, a Rinode, e eu vi a grandiosidade do negócio. Então foi assim o início, assim, para eu começar a entender o que era. Então, o que te fez realmente acreditar na Renaudê quando você tinha 21 anos, né? Há 9 Isso. anos atrás? O que me fez acreditar foi o fato, antes mesmo do acreditar, né? O que me fez precisava do dinheiro. Então é muito bonito eu chegar hoje e virar e falar assim para as pessoas, né? Que fez, qual foi seu propósito? A gente tem muito isso, né? Negócio do propósito. Eu falo, não queira ter propósito, sim responsabilidade. Que você com responsabilidade você vai achar seu propósito. Então, no início, eu queria alguma coisa para eu ganhar dinheiro e eu via aqui uma oportunidade de eu alavancar financeiramente. Comecei muito bem, na época tinha os traduções Gold, né? E eu falei, caramba, esse produto, os universitários, que é a galera de faculdade, né? Não tem dinheiro. Então, ninguém tem dinheiro na faculdade, mas as pessoas querem andar cheirosas. E a gente tem uns produtos de altíssima qualidade com preço muito em conta. Eu vendo essa situação, falei, opa, eu consigo ganhar um dinheiro aqui revendendo esses produtos. Só que eu vi que não só eu queria fazer isso, ganhar uma renda a mais, mas também outras pessoas. E aí eu falei, pô, eu posso começar a construir minha equipe. E aí, o que me fez acreditar foi quando não só eu comecei a ter resultado, mas as pessoas começaram a ter resultado também. Então, eu acho que o acreditar, uma coisa é quando acontece com você, outra coisa é quando você ajuda outras pessoas, ensina outras pessoas e passa a acontecer com ela também aquilo. Então, a minha primeira virada de chave no acreditar foi quando eu vi não só eu tendo resultado, mas outras pessoas tendo resultado. E aquilo para mim foi incrível. Falei, caramba, então quanto mais pessoas eu fizer com que elas tenham resultado, o meu é consequência. Aí essa foi a minha primeira virada de chave assim pro acreditar. E isso me dá um gancho para falar, né? Muitas pessoas acham que multinível é só sobre vendas, né? E olhando assim de perto, nós vamos ver que é um modelo de negócio que pode, assim,
transformar gerações. Então, não é só vender, é muito mais do que isso. E o que você falaria para uma pessoa que acha que esse negócio é só sobre vendas? E quando você fala de transformar uma geração, tem total razão. Eu tenho certeza que os estudantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dos anos de 2017 e 2018, transformaram aquela geração de estudantes. Por quê? Porque na faculdade a gente fazia reuniões com 500 pessoas no auditório. Era o auditório da faculdade. 500 Exato. pessoas. Foi até engraçado Deus. te contar essa parte da história, e já falo sobre isso, das pessoas entenderem que não é apenas venda, e sim transformação. Foi quando a gente começou a fazer as reuniões. É até engraçado que a gente pegava o CAENG, o Centro Acadêmico de Engenharia, para fazer as reuniões do nosso negócio, da Renaudet. E aí a gente começava a fazer as reuniões, o pessoal, nossa, as reuniões do Centro Acadêmico da Engenharia tá bombando. E eram as nossas reuniões do marketing de rede. Só que mais pra frente, eu fui batendo os níveis, ganhando mais dinheiro, e aí eu comecei a ter uma condição financeira boa. Desde que eu chego na reitora, era vice-reitora lá, alguma coisa do tipo, que organizava lá os eventos, o teatro, e eu quis fechar o teatro, pagar o teatro para um evento privado do meu negócio. Eu comecei estudando de engenharia, só. Quem que vai financiar esse evento? Eu. Ela, como assim? Exatamente. E a gente alugava toda semana o auditório central da faculdade, que era no primeiro andar. A UERJ tem 12 andares, se eu não me engano. É um prédio que tem um giro de 25 mil alunos lá, diariamente. Então, todo mundo chegava, para chegar, tinha que passar no auditório. E muitas aulas à noite. E era à noite as reuniões. Então, as pessoas ficavam querendo entender o que era aquele modelo de negócio, como fazer, como executar, enfim. E aí, o fato da venda, muitos tinham esse preconceito de ser o vendedor, né? Aquela pessoa tem aquele preconceito antes e a venda transforma vidas. E a gente foi tirando esse preconceito do estudante de engenharia, e eu falo que ajudou essa geração porque nosso sistema educativo ensinou as pessoas a vender. Não é só vender um produto, é vender uma ideia, saber se vender, se portar. Então, a venda, aquela pessoa tem aquele preconceito daquele vendedor chato. Mas se você sabe se vender, você é o protagonista da sua vida. Se você não sabe se vender, o fato vender, você vai continuar não sendo protagonista, ou seja, não vai ter resultado igual uma pessoa de sucesso. Então, toda pessoa de sucesso é um bom vendedor. Exato. E aí a gente vê que é a visão de cada um, né? E como você falou, é como as pessoas se portam. Bom, o produto é o mesmo para todas as pessoas. O plano de carreira é o mesmo para Sim, todos, a oportunidade é igual. sim, Mas nem todo mundo chega lá. Porque, exatamente como disse o Fred para nós há pouco, sim, né? Essa oportunidade é para todas as pessoas, sim. mas nem todo mundo é para esse negócio, Exatamente. né? Então, não é todos que chegam lá no topo. Exato. E aí, Iago, eu te faço uma pergunta. Então, qual é a postura, o comportamento ideal para aquelas pessoas que realmente acreditou realmente na oportunidade para chegar no seu objetivo, aonde querem chegar? Primeiro ponto, é saber lidar com pessoas. Porque as pessoas acham que é uma empresa de venda de produto cosmético, acho que é só apenas isso. E a gente estava falando também no almoço, né? A Thalita, o Fred, enfim, sobre esse lidar com pessoas. Hoje em dia, eu até brinco, em terra de inteligência artificial, quem tem relacionamento humano é rei, né? Sabe? Exatamente o que eu Então, falei no podcast anterior. bacana. E aí, esse relacionamento humano é fundamental para você, porque hoje em dia as pessoas não têm empatia, não sabem lidar, qualquer problema que chega até elas, elas não sabem resolver esses problemas, às vezes ficam estressadas, às vezes falam, nossa, tá muito difícil, e para. Então, primeiro ponto, saber lidar com pessoas, consequentemente já entra o segundo ponto, que é a inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional bate imperial. Porque aqui ganha mais quem resolve mais problema. Eu até brinco com a galera. Você acha que o meu dia é todo mil maravilhas? Não. Todo dia, a certeza que eu tenho é que eu vou resolver problemas. E se você não está resolvendo problema no seu dia, é sinal que o seu negócio não está crescendo. Está muito parado, sabe? Então, primeiro, lidar com pessoas, inteligência emocional e você ter a ideia que é um negócio que você precisa trabalhar com constância. Né? Há uma semana você vai fazer e vai ter resultado. Não, uma, duas, 3 meses, e aí sim você vai construindo o seu legado e o seu negócio. Então, para mim, são esses 3 pontos. Você realmente saber lidar com pessoas,
que é o relacionamento humano, inteligência emocional e constância. E eu diria, né, aquilo que a gente estava falando anteriormente também, é a conscientização dessas pessoas. E eu dou muito como parâmetro GoPro, em que é tão importante as pessoas terem essa consciência que do consultor ao diamante é o momento dele estagiar nesse negócio. Isso. Ele tem que ter essa consciência de que é como lá 5 anos do período de uma faculdade. Só que aqui vai ser menos tempo Exato. e o investimento vai ser menor, A né? pessoa acha que entrando aqui no negócio, ela já vai automaticamente. Nunca ganhou 7.000 reais por mês na vida. Uhum. Aí aqui ela acha que tem que ganhar do dia pra noite, né? Não quer passar por essa fase de estagiário, né? Exatamente. E a consciência que a pessoa tem que ter da matemática, né? A lei dos números. Sim. Cada 10, um, depois Nossa, no meu essa início, consciência. eu me cadastrei no dia. Iniciei, né, minha jornada empreendedora no dia 16 de dezembro de 2016. No dia 16 de dezembro de 2016 até o dia 15 de janeiro de 2017, eu tinha tomado 68 nãos. Que as pessoas acham, eu cheguei em altos patamares rápido, só que meus primeiros 30 dias, meu primeiro mês de negócio, foi horrível. E eu podia muito bem. E eu fiz a lei dos números, eu executei. Mas eu entendi desde o início: se você não está crescendo no negócio, ou você está fazendo pouco, ou você está fazendo errado. E no meu Exatamente. caso, eu estava fazendo alguma coisa de errado, só não sabia o quê. Por isso que é importante estar nos eventos, estar nos treinamentos, ouvindo podcasts, porque vai ser viradas de chaves que você vai tendo para ir vendo, ajustando os pontos cegos que nem mesmo você enxergava, para começar a enxergar e evoluir. Isso que aconteceu comigo. Exato. E nessa jornada, Iago? Eu sei que na nossa jornada são inúmeros desafios, Sim, né? E o que que você apontaria como assim o seu maior erro nesta caminhada? perfeito. A gente sabe que aprende demais com Sim. eles, né? Eu falo que tanto o meu maior erro foi o meu maior acerto nessa caminhada. Qual que foi o meu maior erro e o meu maior acerto? Confiar nas pessoas. Porque eu sou o tipo de cara que eu confio 100% na pessoa. Então, o meu maior erro foi ter confiado nas pessoas certas e estar com elas até hoje. E o meu maior acerto, né, foi confiar nas pessoas certas e estar com elas até hoje. E o meu maior erro foi confiar em pessoas erradas e eu não estar com elas mais, entendeu? Que muitas vezes dedica tempo e energia. Então, eu falo que nesse negócio. E você não vai saber de fato, sabe? Você pode até sentir, assim, mas lá na frente é que você vai saber. Eu me lembro quando eu percebi que esse negócio ele podia assim mudar. Sabe aquele momento do clique? Sim, Aquele momento em que a gente percebe que esse negócio pode mudar a nossa história, em que depende realmente da forma que nós encaramos e que vamos construir, que para tudo existe estratégias. sim. A partir do momento que a pessoa decide fazer assim profissionalmente. Qual foi o momento em que você olhou realmente a sua trajetória e falou assim: eu vou fazer esse negócio até dar certo? Perfeito. Porque vai dar certo. Essa certeza, Foi, de fato, foi uma data para que é mim. o que faz a gente continuar, Sim, né? foi uma data para mim muito marcante, por quê? Foi no dia 23 de dezembro de 2016. Olha o que aconteceu. Eu me cadastrei no dia 16 de dezembro e eu fui pro Rio fazer faculdade de engenharia civil na UERJ. Então eu não conhecia ninguém no Rio. Então quando eu vi a nossa oportunidade, eu falei, nossa, eu vou bombar em Juiz de Fora, que é onde eu estudei o ensino médio. Aí fui lá mostrar para meus 10 melhores amigos. Quando eu mostrei meus 10 melhores amigos, eles falaram que era furada, que não ia dar certo, que era pirâmide, na época tinha muito preconceito. E eu tentando explicar a eles, mas é aquilo. Tem pessoas que não querem explicação, elas só não querem. E quando eu tomei aqueles nãos, eu falo que o Iago não foi imperial diamante apenas em 2 anos. Desde os 14 anos eu comecei a morar fora de casa. Então, dos 14 aos 17, eu morei fora de casa, em Juiz de Fora. Dos 17 eu fui pro Rio, então eu vi meus pais só de 3 meses. Quando eu vi meus pais só de 3 meses, eu ficava, sou um cara muito família, eu gosto de estar final de semana, domingo é uma época que você tá com almoço de família, e eu não tinha esse dinheiro para ir lá ver eles. E aquilo me deixava muito chateado, muito triste. E eu comecei a transformar esses sentimentos ruins em coisas boas. Eu ficava sexta-noite, sábado, domingo, o dia inteiro fazendo o quê? Estudando. Eu ficava estudando o dia inteiro, porque eu achava que a faculdade era a única coisa que ia me dar uma vida melhor. Então, quando eu vim para o negócio, para a Rinodê, quando eu tomei esses nãos, desses meus 10 melhores amigos, que eu fiz uma reunião no condomínio de um amigo meu lá em Juiz de Fora, no dia 23 de dezembro
véspera de Natal, tomei aqueles 10 nãos. Aquilo lá foi quando eu ressignifiquei, transformei sentimentos ruins em coisas boas. E eu falei, eu vou fazer dar certo. Eu vou voltar pro Rio de Janeiro. Assim que passar o Natal, eu vou voltar pro Rio de Janeiro e vou fazer dar certo. Então, lá, sem mesmo ter dado certo, ou ter cadastrado alguém, ou ter tido um mínimo de resultado, eu não tinha resultado nenhum. Mas é muito mais um jogo mental, é você tomar a decisão, sabe? Né? Porque muitas vezes a pessoa, se eu, se eu chamar fulano e esse fulano iniciar, se isso daqui der certo, não. Você já tem que decidir dar certo antes de qualquer coisa dar certo. Então, pra mim, foi naquele ponto, sabe? Que eu vi que aquilo lá ia ser pra mim mesmo. Internalizei e comecei. Eu diria assim, tem pessoas que falam assim, eu tenho bocas a calar. Sim, exato. Muito bom também. Então foi um Né? conjunto de coisas assim Acredito que que, realmente que é isso. questão de honra. Exato. Por questão de honra, esse negócio vai dar certo. E aí E dois, aquilo que a gente foca não tem como exato, não tudo que você foca acontecer. expande. E aí 2 anos depois a minha vida se transformou absurdamente. Eu saí de um salário de estágio de R$ 1.000. 2 anos depois eu estava ganhando mais de 60 mil por mês. Ganhei uma BMW, ganhei uma Evoque, viagem para Cancún, viagem para cruzeiro, viagem para resort. Minha família, meu pai nunca tinha viajado de avião, ele levei ele para Cancún. Minha mãe nunca tinha viajado de cruzeiro, meu irmão nunca tinha ido para, nunca foi para Disney, ninguém na minha família tinha viajado de avião até então, sabe? E aí começaram as transformações. Imagina se eu tivesse escutado aquelas pessoas. Imagina se eu não tivesse corrido atrás dos meus sonhos, né? Enfim. Meu Deus. Nem gosto de imaginar. Exato, nem dá. Iago, a gente vê pessoas em vários negócios faturando assim, às vezes alto, Sim, faturando bem, mas a gente percebe que as pessoas estão presas no próprio negócio, sim, né? E já vi gente ganhando menos, mas com liberdade. sim, Então, eu diria que encontrar o negócio certo que a gente tenha os dois, que tenha todos os lados, né? O que a gente sempre fala, liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira. sim. O que você diria para alguém que confunde essa liberdade de ter um negócio próprio, né? Aliás, é faturamento com liberdade, Sim. ou liberdade com E as faturamento. pessoas confundem liberdade com não fazer nada, né? É, Ah, exato. Liberdade como fato. não fazer nada. E qual que é o ponto? Uma frase que fez muito sentido para mim há anos atrás, e eu demorei para entender ela. Foi o seguinte: quanto mais disciplinado você for, mais liberdade você terá. Eu falei, cara, como assim? Então, quanto mais disciplinado você for no trabalho, mais liberdade você vai ter no seu trabalho, porque ele vai constituir um negócio sólido. Quanto mais disciplina você tiver na sua vida financeira, mais liberdade você vai ter financeira. E aí, o que é liberdade para mim? As pessoas confundem o liberdade como você tá com a sua agenda vazia. Não é isso. Liberdade é a Rosana decidiu estar aqui nesse podcast, me convidou e o Iago decidiu estar aqui. Então a gente tem liberdade para decidir. E decidir horário, dia. Exatamente. Por exemplo, esse ano eu estava dando uma palestra no dia do meu aniversário, mas quem decidiu isso foi eu. Ninguém mandou eu estar lá. Quem decide a gente palestrar, estar nos eventos, somos nós, porque nós somos donos da nossa agenda. Essa é a maior liberdade. Se você decidir ficar um dia todo, hoje, sábado, ficar o dia todo comendo Nutella e vendo Netflix, é a sua liberdade. Só que as pessoas acham que é só isso. Não. Liberdade é você ter o poder de decisão sobre a sua agenda, sobre as suas ações. E isso, para mim, é fantástico. Por quê? Quando você tem liberdade, você começa a construir essas outras liberdades, a liberdade financeira, a liberdade de tempo e geográfica. Então, a primeira liberdade é aqui, ó, na sua cabeça, no qual você entender que não é apenas não fazer nada, mas sim você ter horários, metas, rotina, agenda. Uma das perguntas, Rosana, que mais me faz no Instagram, sabe? As pessoas falam assim, cara, mas como é que é a sua rotina? Porque acha isso de liberdade, eu tô sempre rodando para um lado, para o outro. Só esse mês foi 5 estados diferentes que eu passei. Eu viro para a pessoa e falo assim, cara, como que você acha que é a minha rotina? Que eu acho que a rotina é perfeita, né? Que é toda livre e tudo mais. Não é assim. A rotina, ela se baseia na meta da pessoa. Por que na meta da pessoa? Se a pessoa tem uma meta muito alta, ela vai ter que ter uma rotina muito mais forte de trabalho. Se a pessoa tem uma meta mais baixa, ela vai ter uma rotina mais leve, entende? E tem momentos da vida, teve épocas do seu negócio, nesses 36 anos de trajetória, né, Rosana? Que sua rotina foi assim,
Meu Deus. Negligenciava até o sono, família, para dar um all-in, sabe? Esquecer menino na escola. É. Exatamente, então já passou por tudo isso. Aí a pessoa acha que, não, peraí, como é que é a sua rotina? Não, você tem que ver qual que é a sua meta. Aí a sua meta vai basear a sua rotina. Então, isso de liberdade, hoje é o que mais se vê na geração Z, né? Ah, não, quero ter É, liberdade, quero ter liberdade. Não, peraí. Paga o preço primeiro para ter liberdade, tenha disciplina. Então, exatamente. essa frase para mim é muito importante. Quanto mais disciplinado você for, mais liberdade você terá. A gente percebe em toda a nossa caminhada que o ambiente certo ou pessoas certas do seu lado pode acelerar assim anos de Sim. resultado, né? E ambiente errado ou pessoas erradas também pode atrasar demais o seu resultado na vida. Você, por exemplo, saiu de uma cidade para ir para outra cidade, quer dizer, também mudou de ambiente, né? Mudou com certeza o seu círculo também Sim. de amigos, né? O quanto isso influenciou na sua Nossa, jornada? ótima pergunta. Isso daí para mim foi o ponto-chave da minha jornada foi isso. Por quê? Eu, com 14 anos, saí numa cidade de 10 mil habitantes. Os meus pais deram tudo deles para me dar um ensino médio de qualidade, particular. Eles se abdicaram de tudo. Eu lembro muito bem, quando eu comecei a fazer o primeiro ano do ensino médio, meus pais não saíam mais final de semana. Eles estavam construindo a nossa casa e não. E aí eles pararam a obra Pararam e para a poder obra. investir na educação. Exato. E a obra. E não tinha piso na casa. Então a gente ficou morando no. A casa grande, bonita, mas não tinha piso. Ficamos morando no cimento mesmo, sabe? Aí eu lembro que a minha mãe de 15 dias tinha que lavar a casa porque eu pegava muita poeira, o cimento, porque o piso é mais tranquilo você passar pano, sabe? E aí, com 14 anos, eu fui estudar em Juiz de Fora, num colégio de excelência, que na época, em 2010, 2009, a mensalidade já era 600, 700 reais, naquela época. Para os meus pais isso era muita coisa. E naquele colégio, eu comecei a ver pessoas com carro do ano. Os pais iam buscar as pessoas com Discovery. Eu lembro até hoje, tinha uma menina na minha sala que o pai dela ia buscar ela com a Discovery 4, um carro da Land Rover, grandão. Isso aí há uns 15 anos atrás? É, exatamente. E aí eu vi aquilo e falava, caramba, tem pessoas com esse acesso. E as pessoas indo fazer viagens internacionais, indo pra Disney. E aquilo, eu nem conhecia a Disney. Só dos desenhos, sabe? Mas eu não sabia que tinha que ter como ter esse acesso. Então eu vi os carros. Aí, trabalho escolar, tinha época que eu tinha que ir na casa dos meus amigos. Ah, vamos lá em casa fazer o trabalho. Aí eu chegava nos condomínios fechados. Eu falei, caramba. Então, pra mim foi fundamental. Meus pais nem sabem disso. Depois eu vou até passar o podcast pra eles. Eu agradeço muito a eles. Dou honra sempre meus pais por ter me colocado. Porque se não fosse aquele colégio meu particular ali, ter estudado naquele colégio particular com aquelas pessoas e ver que aquilo existia, porque primeiro você tem que ver. Uma coisa, quando você vê, você não tem como desver. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei, cara, eu preciso ter alguma coisa. E quando eu vi a Rinodê, eu lembro até hoje. Lá em Mar de Espanha tem dois empresários muito fortes. Eles são irmãos, eles sempre compram os carros juntos. E hoje em dia eles têm até uma Dodge Ram. Os dois têm os Dodge Ram, aquelas grandonas, sabe? E aí, na época, eles tinham uma Evoque, Land Rover Evoque. Quando eu vi o plano de negócio, eu falei assim, E estava lá, exato, Evoque, Imperial. Eu, Imperial. eu falei, caramba, se eu trabalhar aqui, eu não, nem fazia ideia como, sabe? Mas aquele sonho estava tão grande, eu falei, eu posso ter aquele carro que o maior empresário da minha cidade tem e um dos carros que o pai da menina ia buscar ela no colégio. Então, foi um conjunto de coisas que foram, quando eu vi o plano, porque graças à ambiência, se eu não tivesse naquele ambiente, se eu não tivesse tido aqueles acessos, talvez eu não teria aquela ambição de querer mais, sabe? Então eu lembro que eu fui, no entanto, olha que bacana que a gente fala de ambiência, que eu ganhei a BMW e a Evoque, eu ganhei a BMW e a Evoque, eu nem sabia dirigir. Olha isso. Não sabia Não sabia, dirigir. não tinha carteira de motorista, porque eu só queria ganhar os carros. Você, é, você para pra pensar assim, depois eu refletindo, eu tava tão focado
que eu não tinha nem tempo para tirar a carteira de motorista e nem queria tirar, eu só queria ganhar. Então, eu cheguei a ter 500 mil de carros na garagem sem saber dirigir. Tem até uma história engraçada que eu lembro que quando eu peguei a BMW, eu ganhei a BMW, a gente foi para um VIP Day, né? Que é uma confraternização com a equipe. Aí o meu, um diamante elite da minha equipe, ele parou o carro para mim. Aí eu fui mostrar a BMW pro pessoal. Aí eu fui tirar da vaga. Nem tirar da vaga o carro assim, ó, só fazer assim, ó. Eu lembro que o carro tava com o volante um pouco virado. Eu tirei um pouquinho, quase que bateu do carro do lado. Entende? E, então eu não sabia nem dirigir. Então, por quê? A ambiência. Eu vi aquele ambiente, eu queria conquistar aquelas coisas, e aí eu achei a ferramenta. Quando eu achei a ferramenta, Rolando, foi 2 anos. 21, 20, dos 21 aos 23, sem parar. De segunda a segunda, 24 horas por dia. Ia dormir 2, 3 horas da manhã, acordava 8 horas da manhã. Tomava o shake de cappuccino na época, eu gostava. Eu vivia com shake de cappuccino só. Fiquei 2 anos sem parar, eu juro pra você. Foi 2 anos de abdicação total, porque eu queria entrar naquele ambiente que um dia eu vi que existia. E aí eu tinha encontrado a ferramenta. Então, fundamentalmente, para mim, essa pergunta aí foi chave. Show. E o que que você diria para jovens como você, para a galera da, da geração Z, né? Sim. Que quer empreender, mas que tem medo de arriscar, que acha muito arriscado. O que que você Exato. diria para essa galera? Hoje em dia, as pessoas, elas estão muito... A geração Z, né? Pessoas ali dos 17 até os 28, estão valorizando, sim, a saúde, a qualidade de vida, isso tudo é muito importante. Só que para mim, e para grande parte dos meus, para todos os meus mentores, não existe equilíbrio. Eu falo que a vida é um pêndulo. Como assim um pêndulo? Vai ter hora que você vai ter que desequilibrar pro trabalho, e vai ter hora que você vai até mesmo tirar um pouco o pé do trabalho e desequilibrar, e tá muito focado na sua saúde, por exemplo, sabe? Então a vida é um pêndulo. Hoje em dia as pessoas querem estar tudo muito bem, alinhado e tudo mais. Não que as outras áreas têm que estar ruim, não. Mas eu sei, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sonho de fazer o Ironman. O Ironman é 42 de corrida, 180 de bike e quase 4 km de natação. Eu sei hoje que a rotina que eu tenho de reuniões, trabalho, eu não consigo fazer o Ironman. Então, é um plano muito mais para frente, quando já tiver a vida totalmente estabilizada, estabelecida, com as minhas metas batidas profissionais, sabe? E Com aí, vários imperiais, né? exato, Como com pelo você. menos uns 40 imperiais na rede, entendeu? Exato. E aí, como você, e aí, qual que é o ponto-chave? Hoje em dia, a geração, ela não quer se abdicar de algumas coisas, elas querem todos os prazeres ao mesmo tempo, sabe? E se abdica de prazeres momentâneos para ter recompensas permanentes. Então, me preocupa muito essas pessoas não terem recompensas permanentes, sabe? E aí, por isso que a geração está cada vez mais frustrada, porque quer ter vários prazeres, a dopamina está muito forte. Dopamina de internet, celular, é TikTok, é Instagram, são várias coisas hoje nessa geração. Então, eu falo para eles que se não só a geração Z, todo mundo entender que a vida é um pêndulo, vai ter momentos de extrema abdicação. Por exemplo, eu tô fora de casa desde segunda-feira. Só volto para casa na próxima sexta-feira. Então aí, 14 dias fora de casa. A minha namorada, esse final de semana eu não tô com ela. É uma abdicação, concorda? Então eu tô me abdicando pra quê? Pra algo ainda maior. Mas tem final de semana que a gente fica, que a gente sai, pega um voo, vai pra Gramado, fica o final de semana em Gramado. Entende? Aí tem esse final de semana, eu tava vendo, esse final de semana eu tô trabalhando. Então, Exatamente. eles, não, eles precisam entender Equilíbrio. exatamente. Aí que tá. Esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio que eu acredito, entendeu? Eu não acredito que esse equilíbrio. Ah, não. Meu dia todo É, certinho, bonitinho, balanceado. Não, eu acredito nesse tipo de equilíbrio como um exato. pêndulo, entendeu? E o que que eu percebo também, Iago, que você tem uma presença forte nas redes sociais. Sim. Qual o papel delas no seu crescimento? Bacana. Olha que legal. Quando eu, hoje eu sou no nível de Imperial Diamante, né? Quando eu bato Imperial Diamante, ah, janeiro de 2019, então há 6 anos atrás, eu só tinha 3 fotos no Instagram.
Eu nem usava Instagram, eu tinha 1.200 seguidores. Nem usava Instagram pra nada, não sabia nem mexer direito. Não postava e cheguei no patamar. 6 anos se passaram. Hoje a gente está concorrendo como jovem empreendedor da ABVD, da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, como influência nas redes sociais. Olha como mudou. Porque a gente precisa entender que o mundo mudou, as coisas mudaram. Se você não se atualiza, você fica para trás. Por isso que eu quero te parabenizar aqui por esse podcast, é sensacional. Você tem 36 anos de trajetória. 36 anos de trajetória. Quando você iniciou nas vendas, você nem imaginava, que nem existia podcast, e você está fazendo. É a primeira da nossa indústria que eu vejo estar fazendo um podcast com constância, sabe? Então isso é sensacional. Isso, assim, é disruptivo. Igual o Instagram, eu tô postando Reels todos os dias. Por quê? Quem é visto é lembrado. E a gente está numa fase, 2025, esse podcast vai ficar gravado por gerações e gerações. Exatamente. Entende? Histórico. Exatamente, 2025. A gente tá fazendo o quê? O podcast. Eu faço lá, gravo os Reels. A gente ainda não acertou pontos. Ó, você que tá ouvindo aí, não acertamos ainda o ponto exato do marketing multinível, que é o modelo de negócio, junto com a estratégia digital. A gente está caminhando para isso, porque a gente acabou de ter uma super convenção agora em abril, atrelando, final de março, né, na verdade, atrelando a estratégia do modelo multinível com o digital. Então a gente ainda, quando a gente acertar o ponto, a gente está caminhando para acertar. Quando a gente acertar o ponto desse podcast, vai atrair leads. Porque os milhões que você ganhou, você nem se pode abrir aqui, não vamos nem falar, não, senão o povo vai até assustar. Com o negócio, foi no offline, isso é surreal. Só que a gente vai continuar, monta essa presença, quanto foi? Oi? O que você ia falar? Não, eu falei, agora nós temos os dois, o Exatamente. offline E o online. Os mentores, muita gente me pergunta assim, que pessoas grandes do mercado digital, eles vêm no meu Instagram, porque como a galera da nossa equipe, né, ela é muito engajada nas redes sociais, eles acham que nós já somos mentores digitais, alguma coisa do tipo. Aí pergunto, cara, e no meu Instagram, na bio, eu tenho, né, eu fiz meu primeiro milhão antes dos 25 anos. Aí a pessoa, cara, foi com o quê? Foi com curso e tudo mais? Eu falei, não, foi no offline. Um dia, eu tava conversando com uma menina, ela tem mais de 100 mil inscritos no YouTube. Aí ela falou, caramba, Iago, que bacana que você vem falar comigo. É porque eu quero umas dicas com você no YouTube. Aí ela, mas pô, você é um dinossauro da internet. Eu falei, como não, ué? Eu comecei esse ano a trabalhar nas redes sociais. Aí ela, sério? Eu falei, sério. Mas, ué, e você fez já 1 porque eu não milhão? me lembro de ter visto você. Não, exatamente. Eu comecei a trabalhar com mais força. Já vinha trabalhando ali em 2023, 2024, mas esse ano eu comecei com bastante força e empenho nas redes sociais. E aí ela já acha que a gente é um cara assim muito forte, mas na verdade não. A gente está aprendendo a trabalhar e as pessoas que vêm me perguntar, mas você ganha dinheiro com digital? Não, ganha dinheiro no offline. Imagina quando isso for pro online. E eu gero uma média de 2 a 3 cadastros todos os meses com pessoas que veem meu Instagram e eu uso entra no seu privado. isso aí. E a gente, ou seja, prospecção passiva, não é nem ativa. Eu estou estudando sobre o webinar, que é um modelo de atração. A gente pega pessoas long ticket. Como assim long ticket? Eu vendo qualquer tipo de coisa. Vendo um e-book meu por R$ 9,90. Aí você fala, como assim? Um e-book de prospecção. Quer aprender a vender? Compra esse e-book, R$ 9,90. Só que, na verdade, R$ 9,90 não é para lucrar. Esse R$ 9,90 não paga nem o tráfego que eu estou fazendo. Só que essas pessoas, vou trair, imagina 1.000 pessoas comprando um negócio de R$ 9,90, se pagou. A operação se paga. Aí só que essas 1.000 pessoas qualificadas que gostam de venda, que querem aprender de venda, numa live comigo eu mostrando o plano. Show. Olha o funil que isso vai dar. Entende? Então, eu tô agora, hoje a gente está dia 16 de agosto de 2025. A brincadeira está começando, Rosana. Por isso que é muito importante as redes sociais. Pessoa, mas eu não sei gravar. Vai no meu Instagram lá. Eu comecei a gravar, eu pego a câmera e gravo alguma coisa que eu já tenho na minha trajetória, que eu sei, o senso comum, e comecei. Você não pode ter vergonha. Esse é o ponto. Não pode ter vergonha. Minha mãe sempre falava, vergonha é roubar e não poder carregar. Então eu comecei. Fala de mineiro. Exato. Vergonha é roubar e não poder carregar. E eu comecei, então, ali sem saber muito. Depois, hoje em dia, eu tenho um rapaz que edita meus vídeos, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim: não,
Mas o Iago começou porque ele tem um cara que edita os vídeos. Não, eu comecei, não tinha edição, não tinha nada. Eu tinha uma coisa que era coragem. Então você tem que ter coragem, vai, faz. Antes E a feito cara. que perfeito, sabe? Exatamente. E você acredita que dá para crescer nesse negócio sem usar as redes sociais? E por quê? Vamos lá. Eu acredito sim que dá para crescer nesse negócio sem as redes sociais. No entanto, eu cresci, ok? Só que eu acredito que é aquilo. Por que que você cresce, só que é muito local, muito reduzido? Já que você tem o poder das redes sociais também, por que você não agrega isso, sabe? Mas eu não acredito que você chega de duplo diamante para cima sem as redes sociais. Até diamante, eu acredito. Hoje, tá? Hoje. Um exemplo, os meninos da Bolívia. O Sandro falou muito bem na. Eles estão usando o TikTok muito forte. E que lá o TikTok ainda é mais forte. No Brasil é muito forte também, mas lá para negócio também o TikTok é forte nos países latino-americanos. Eles estão usando isso muito para o recrutamento. Ou seja, eles estão no nível de triplo diamante e estão indo para Imperial. Inclusive, teve um novo Imperial na Bolívia, sensacional. Por quê? Estão usando muito forte as redes sociais. Hoje, a Dani Carvalho até fala, né? Ou você tá online ou offline, né? No mundo. Ponto com ou ponto fora? É. Ponto com, ponto fora. Então, a gente tem que ser ponto com e não ponto fora. Eu entendi isso. A primeira, aí depois eu bati em Imperial, eu fiquei de janeiro de 2019 até março de 2020 sem postar nada nas redes sociais, nada. Aí quando veio a pandemia, eu comecei a fazer as primeiras postagens ali, sabe? E hoje em dia eu posto todo dia. Todo dia tem um Reels meu no meu Instagram. Iago, se eu pudesse falar com a Rosana de alguns anos atrás, de 36 anos Sim, atrás, eu diria: vá com medo mesmo, mas vai com velocidade. sim, E eu me lembro muito bem de duas frases dos meus patrocinadores diretos, que é minha sim. mãe e a Adelaide. Eu me lembro que quando eu vim para cá, a Adelaide falou para mim assim: Rosana, faça esse negócio como se fosse a última oportunidade da sua vida. E eu me lembro que eu estava muito na dúvida se eu deixaria o meu emprego lá como funcionária pública em São Paulo, ou se eu fazia esse negócio realmente período integral. E eu conversando com a minha mãe, que tinha que, glória a Deus, tinha uma visão incrível, dou glória a Deus por ter sido patrocinada pela minha mãe. Sim. E ela falou o seguinte para mim: Rosana, olhe para frente e não olhe para trás. Siga em frente, não olhe para trás, né? Então, uma pergunta: se você pudesse falar alguma coisa, mandar um áudio para o Iago, de 21 anos, lá quando começou há 9 anos atrás, o que você diria para esse Iago? Perfeito. Eu diria pro Iago de 21 anos que a constância é a chave para os resultados. Porque teve um momento ali em 2019, quando eu bati o meu nível de Imperial, eu perdi um pouco da constância. Eu fui voltar com a pandemia online e hoje em dia eu não paro. Desde quando voltou a pandemia eu não paro, eu tô sempre rodando. Por quê? Aquele período de 2019, 2020, como eu fui perdendo a constância, para voltar foi muito difícil. Quando você perde a constância, você também vai perdendo o ritmo de negócio. Você iniciar uma coisa é muito mais fácil do que você recomeçar. Quando eu falo, e aí tinha época que eu ficava alguns dias sem dar caseira. Por que eu não posso mostrar um plano todo dia ou a cada 2 dias? Sabe? Você não perder essa constância. Então eu falaria para o Iago ali de 21 anos para manter a constância. Então hoje, quando eu não tenho trabalho, eu acho trabalho, porque o empreendedor, ele tem que procurar trabalho. Não é o trabalho. O empregado, o trabalho chega até ele. O empreendedor, ele procura trabalho. Ah, não, Exato. mas eu não estou tendo trabalho. Não, você procura trabalho. Ele busca as oportunidades e ele Exatamente. faz, ele Acontecer. gera Exatamente. oportunidade. E aí, então, eu falaria assim, ó. A constância é a chave de tudo. Nunca percam a constância em nada. Até mesmo na academia. Pô, quantas vezes já. Agora eu voltei tem 3 meses, sabe? Essa daí é pra minha vida também. Não perder a constância nos treinos. Eu já teria um shape, né? Muito melhor se eu já tivesse não perdido a constância na academia, sabe? Mas o negócio, ainda bem que foi um período muito curtinho ali em 2019. E aí eu não parei mais, sabe? Eu não parei assim. Não que eu tinha parado, mas de fazer as atividades geradoras de renda. O básico bem Exato. feito é nunca subestimar
A força O do... a força do básico bem feito todos os dias, é Exato. isso. A E constância. cada vez mais você vai fazer o básico, só que o básico vai ficar mais confortável. Como assim? Eu ia da caseira, fazer reuniões na casa das pessoas, de ônibus, metrô lotado, depois eu passei de Uber, depois eu passei de BMW, depois eu passei de Evoque, que hoje a gente faz de avião pros lugares, entendeu? É. Igual- Então isso é fantástico. Fazer vídeos, gravar vídeo. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma maratona de gravar vídeo, em Cancún, como duplo diamante, eu gravei 500 vídeos pra minha equipe. 500 vídeos, Eu cheguei, olha só. olha a história. Eu tinha aberto o triplo diamante, e era um mês que eu tinha que fechar o triplo diamante. Ainda era duplo, eu tinha que fechar o triplo. Só que na época não tinha essas conferências online, essas coisas. Eu tinha um grupo chamado Espartanos Rinodê, com 120 pratas e acima. Eu falei, cara, tem que subir o ponto. Como é que eu vou fazer? Aí a gente chega em Cancún na segunda, vai embora na sexta. São 5 dias. Aí o primeiro dia, segunda-feira, a gente ia fazer o passeio daquela ilha lá, Xcarete, acho que é assim que fala, não sei o nome. Isso. Aí, lá, eu falei, eu não vou, pai. Meu pai foi pra Cancún comigo, primeira vez que ele viajou de avião. Aí meu pai virou e falou assim, não, eu vou ficar no hotel com você. Pai é pai, né? Ele, né? E aí ele ficou no hotel lá, ele ficou de 10 da manhã até 5 da tarde comigo, eu gravando vídeo pras pessoas. Eu gravei 500 vídeos, desculpa, 500 não. Já já eu vou chegar nos 500. Que tem história desses 500 vídeos. Eu gravei 120 vídeos. O dia inteiro gravando Nesses vídeo. 120, Deus Não, possa. muita coisa. Eu fiquei de 10 da manhã às 5 da tarde. 120 vídeos. E é até engraçado nessa gravação de vídeo, né? Meu pai, ele, com o celular dele, eu troquei o celular dele ano passado, ano retrasado. Achei um vídeo de 9 minutos do meu pai pra minha mãe mostrando o resort. Até hoje esse vídeo não chegou pra ela. Ele foi gravar o resort lá, tudo, pra mostrar pra minha mãe. E o vídeo, porque é muito, muito pesado, né? Pra enviar Não pelo foi. WhatsApp. É. Mas voltando aqui. Aí eu gravei esses vídeos, mandei pra galera. O pessoal ficou doido, que esse vídeo de pontuação subiu. Ano passado eu fui pra Disney, mas fui pra Disney eu levei um filmmaker. Eu gravei quase 500 vídeos na Disney. Eu lancei uma meta pra quem fechasse VIP 600 até o dia 8. Porrada de vídeo. Só que foi muito mais fácil. Era um cara me filmando, eu com a lista toda e gravando. Ou seja, as atitudes, o básico, você tem que continuar fazendo. Mas depois vai ficar mais confortável. Exatamente. E aí a gente vê que quem vence não é quem corre mais, é quem não para, né? Exatamente. Quem continua fazendo sempre. Quantas pessoas que a gente já viu já. Exato. Quantas? E eu fui um dessas pessoas que chegou muito rápido, correu muito rápido. Em 2019 ele tava cansado, mas não deixei. Aí eu entendi isso. Por isso que essa é a minha dica do Iago de 21 anos, a constância. Não parar, Não para. continuar assim, Exato. sabe? Fazendo Mesmo feijão com nos arroz. momentos mais desafiadores. Exatamente, porque foi um momento desafiador em 2019 para mim, que aí entra a inteligência emocional. Que eu tinha perdido alguns líderes para pirâmide financeira, para DD Corporation na época, lembra aquela pirâmide dos Lembro. Bitcoin? E quem Então, não perdeu o líder, exato, cara? né? Não, dinheiro fácil, né? As pessoas querem, achando que é tudo maravilhoso. E eu, muito jovem, na época ali com meus 23 anos, tinha acabado de chegar em Imperial. Aí veio uma onda de pirâmide, só que eu me mantive firme. Só que além de se manter firme, você tem que manter firme fazendo. Porque quando você tá numa situação difícil, no deserto, não é o deserto que vai sair de você, é você que É, tem que sair dele. exatamente. O deserto está aqui. Exatamente. E você precisa estar se movimentando para que não fazer você cair nos caminhos errados. E que pena. Finalizando, Iago, É, qual o legado que você. Eu ia falar que você quer, não, que você vai deixar cara. O na legado, empresa do multinível, legal, no na multinível. vida. O legado, para mim, tem a ver com propósito. Lembra que eu falei que primeiro você precisa ter responsabilidade para depois ter propósito? Que hoje em dia as pessoas querem primeiro ter propósito para aí sim começar a trabalhar, fazer alguma coisa. Então, eu comecei aqui nesse negócio para ganhar dinheiro primeiro, mudar minha vida aquilo. Ninguém dá carona a pé, né? Primeiro você, Né? Ninguém dá igual, cara na pé. igual, ninguém dá carona a pé. Então, igual no avião, primeiro coloca a máscara em você para depois colocar a máscara nas outras pessoas. Exatamente. Então, o propósito tem a ver com o legado. E aí depois eu comecei a ver, e eu rodando nesse estado, eu já fui na cidade com maior índice de desenvolvimento, menor índice de desenvolvimento humano, de DH, que é no Maranhão, já fui em reuniões de Alphaville, então eu já fui desde o público mais baixo até o público mais alto.
E quando eu comecei a rodar no interior do Maranhão, do norte do país, desse lugar, eu vi um propósito muito forte de dar esperança às pessoas. Por isso que você me pergunta assim, cara, quem quer crescer no negócio, o que é crescer, né? O crescer ele é muito subjetivo. Porque aquele cara que estava ganhando R$ 500, ele ganhar 3.000, ele já está crescendo. E para ele, 3.000 talvez é uma coisa assim incrível, entende? Então, aí eu vi as pessoas do interior, dando um exemplo do Maranhão, que lá eu entendi meu propósito, que é dar esperança na vida das pessoas. E o meu legado, eu quero construir esse legado de ser, pô, o Iago é um cara que leva esperança para os lugares onde passa, sabe? Fala assim, eu acho tão legal dar uma palestra e abraçar as pessoas, sabe? Sentir aquele calor humano. Conduzir. Exato, e as pessoas ficarem felizes. Cara, ver aquele brilho no olho das pessoas e elas saberem que elas podem transformar a vida delas. E quando eu falo transformar a vida delas, não é ficar milionário. É. Entende? Eu demorei para entender isso. Eu fui entender isso agora, em 2023. Em 2023 que eu fui entender o meu propósito. Graças a Deus, ali em janeiro, fevereiro de 2023, eu entendi. Eu lembro até hoje, eu estava no Maranhão ali. E aí eu fui vendo aquele brilho no olho daquelas pessoas e eu entendi o que o Sandro fala, que é transformar a vida das pessoas. Que eu achava que transformar a vida das pessoas é eu me tornar milionário. E não é isso, sabe? E, é- e, e essa transformação, essa que o Sandro fala, que você falou, você só entende se você construiu, se você realmente está nessa jornada, Exato, na na jornada. caminhada, e se você já teve algum resultado, e resultados que, que você atinge sonhos que você nem imaginava atingir aqueles sonhos. Aliás, você vive uma vida que você nem, né? Você Imagine, queria o nunca mais tinha. básico. Exato. E E você você passa. percebe que não é aquilo que te faz continuar. É. Só. Exatamente. Aquilo é o segundo plano. É o O segundo. primeiro plano, porque muitas vezes as pessoas, cara, por que você roda tanto, tá em todos os estados e tudo mais? Porque eu encaixei a minha profissão, o meu negócio, o meu estilo de vida com o meu propósito. Isso para mim foi muito claro. Por isso que hoje eu não paro. Aí, quando você encaixa isso tudo, você tem constância. Porque não é só o dinheiro. Porque se fosse o dinheiro, ele ia me acomodar. Graças a Deus, hoje eu tenho minhas contas pagas, ganho muito bem, ele ia me acomodar. Só quando você tem um propósito, por que as pessoas ficam multimilionárias, ganham cheques altíssimos? Por quê? Porque ela encaixa essas linhas o quê? Do negócio, juntamente com o propósito. Eu vendo essas pessoas. Cara, ontem mesmo eu estava na franquia, tem uma menina que ela vendia paçoca no sinal. A gente até proibiu ela de vender paçoca no sinal, falou, agora você só vai vender o nosso produto, sabe? E ela tá tendo uma transformação, ela não perde nenhum evento, nenhum treinamento. Adriana das Latinhas, você me fez Exato. lembrar. Então, ela não perde. E a transformação que tá acontecendo na vida dela. E toda vez que eu vou em Brasília, ela é de Brasília, ela tá lá, e água, e tira foto, grava vídeo comigo. Cara, isso daí pra mim é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Então, eu acho que o tanto de valor que a gente tem para as pessoas, que a gente vende de preço, sabe, é muito grande. Então eu não vejo eu fora desse negócio, fora da Rinodê, porque tá alinhado com a minha vida, sabe? E eu carrego essa bandeira muito forte, que é esse legado. Eu quero ter igual você. Eu já tenho 9 anos de negócio. Imagina eu daqui a 25 anos, eu vou estar com Show. 55 anos de idade, falando que eu tenho 36 anos de Rinodê. Olha isso. Eu com Olha 50, só. entende? Aí eu com. Imagina eu com 70 anos de idade, falando que eu tenho 50 anos de Rinodê. Olha isso. Show. Sabe? Imagina Show. quantas coisas que a gente vai construir nos próximos Show. anos. Show. Entendeu? Parabéns, Iago. Maravilhoso ter você aqui Obrigado. conosco, tá? Muito obrigado pela tua presença. E amanhã eu tenho certeza que vai ser surreal o seu seminário. Tenho certeza disso, Eu que agradeço. né? Obrigado, meu upline. Uma honra de verdade. Obrigado por tudo que você construiu pra gente, tá? E a Rinodê só tá aqui hoje, porque lá atrás você enxergou uma visão. E na última reunião com o Sandro, né, de Imperiais que a gente teve, ele falou: a Rosana era a que mais sofria comigo, porque todas as ideias que eu tinha era ela, colocava, e aquilo. Quem sofre no pouco vai estar ganhando muito no muito. Show de Exatamente. bola. Exatamente. Muito obrigado, tá? E pessoas como você faz esse legado continuar, Amém. E vou fazer. como aconteceu em 2023. Isso aí. Pessoas como você faz esse negócio, vai fazer essa empresa chegar aos 100, aos 200 anos, Sim. né? Amém. Obrigado. Tamo junto. E se essa história fez sentido para você, faça os 3C. Curta, compartilhe
e siga o nosso canal, ok? E até o nosso próximo episódio, Number One Cast. Muito obrigado pela sua audiência.